Mas seja o Senhor trabalhando em cada coração, ó Pai. Pai, vai trabalhando no nosso meio, ó Pai. Pai, em nome de Jesus Cristo, usa, Pai, o teu filho em tuas mãos. Guarda e livra de todo mal, Pai. Pai, visita lá dele, Pai. Pai, em nome de Jesus Cristo, abençoa a tua amada igreja, Pai. Dá vitória, dá bênção, dá livramento. Em nome de Jesus Cristo, Pai, eu entrego em tuas mãos. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém? Peraí, Jó. Amém. Gabriel, acerta aqui, Jó. Aqui, ó. Tem que usar de novo. Não, agora tá bom. Ó, fala. Aleluia. Mais uma vez eu cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Fico feliz por estar aqui para transmitir a palavra do Senhor e rever alguns irmãos conhecidos. Alguns irmãos conhecidos que vão morar na fé juntamente comigo. Deus abençoe o pastor Ivanildo, o pastor Zé Carlos, Amém. cada uma das jovens aqui, o nosso irmão Gabriel, que Deus abençoe a cada um de vós. E desde já eu peço aos irmãos que abram sua Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 8. Mateus, capítulo 8, o título da mensagem é O Homem à Beira da Morte, Glória a Deus. Jesus, o autor da vida. Glórias a Deus, aleluia. É uma passagem bastante conhecida. Os irmãos que acharam, digam amém. Diz assim: Ora, descendo ele do monte, grande multidões o seguiram, e eis que um leproso, tendo-se aproximado, adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero ficar limpo. E imediatamente aquele homem ficou limpo da sua lepra, e disse-lhe então Jesus: Olha, não digas a ninguém, mas para mostrar-te ao sacerdote, e fazei a oferta que Moisés ordenou, para servir de testemunho ao povo. Glórias a Deus, aleluias. A Bíblia diz em Mateus capítulo 1 ao capítulo 4, apresenta a pessoa do rei, Jesus como rei. No capítulo 5 ao capítulo 7, é os princípios do rei. Do capítulo 8 ao capítulo 9, apresenta o poder do rei. No capítulo 9 e no capítulo 10 de Mateus, aparece 10 milagres envolvendo a graça para os rejeitados. Então, os milagres de Cristo Jesus têm 3 propósitos. O primeiro é a compaixão de Jesus Cristo para com o que sofre. É a compaixão de Jesus Cristo para o homem. O segundo é o cumprimento das profecias, como está escrito na Bíblia. E o terceiro demonstra a salvação para as pessoas. Então esses milagres seguem uma ordem ascendente. Demonstra o poder de Jesus Cristo, ou seja, Jesus Cristo é todo poderoso. O impossível para o homem é possível para Deus. Quando o médico diz que não tem jeito, Jesus está dizendo: tem jeito. Quando o homem diz que a vida dele acabou, ele foi desenganado pelos médicos, não tem como, Jesus está dizendo: tem como, tem jeito, eu sou o Salvador, eu posso curar. Jesus cura todos os tipos de enfermidade, cego, coxo, paralítico. Jesus cura toda a doença. Ele tem poder sobre as doenças. Jesus tem poder sobre a natureza. Aonde Jesus Cristo entrou no barco juntamente com seus discípulos, e ele foi para outra margem do mar, e a Bíblia Sagrada diz que veio um forte vento e o barco começou a se agitar, e os discípulos começaram a acordar Jesus e disse: Senhor, nós estamos perecendo. E Jesus disse: homens de pequena fé. Então Jesus repreendeu o vento e o mar, e os discípulos disseram: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem?
Jesus tem poder sobrenatural. A Bíblia Sagrada diz que Jesus entrou lá em Gadareno, naquela cidade, e tinha 2 homens endemoniados que saíram do sepulcro, e naquele caminho ninguém podia ir, porque aqueles endemoniados batiam, expulsavam. E quando Jesus chegou ali, aqueles endemoniados foram ao encontro de Jesus. O interessante é que os endemoniados não expulsaram Jesus, não bateram em Jesus. Pelo contrário, os endemoniados prestaram reverência a Cristo Jesus e disse: Senhor, não expulsa nós para o abismo, mas ordena que nós entramos nos porcos. Então Jesus tem poder sobre os demônios. Jesus tem um poder sobrenatural. Jesus tem um poder sobre o pecado. A Bíblia Sagrada diz que 4 homens levaram um leproso. E a Bíblia Sagrada diz que Jesus estava rodeado de uma multidão de pessoas. E aqueles 4 homens carregando aquele leproso, não podendo se aproximar de Jesus por causa da multidão, eles tiveram uma ideia: vamos levar aquele homem por cima da casa e vão descer ele. Vamos abrir um buraco ali naquele telhado e vamos descer aquele homem. E aquele paralítico desceu diante de Cristo Jesus. E Jesus diz: filho, os teus pecados estão perdoados. E Jesus disse mais: para que sabeis que o Filho do Homem tem poder na terra, Jesus ordenou àquele paralítico: levanta-te, tome o teu leito e anda. E aquele homem se levantou e andou. Então Jesus também tem poder sobre a morte. Nós sabemos que Jesus curou o filho da viúva, ele estava morto. Jesus ressuscitou aquele jovem. Jesus ressuscitou a filha de Jairo. Jesus ressuscitou Lázaro. E Jesus também, quando ele morreu, a Bíblia Sagrada diz que levantou muitos mortos foram ressuscitados e apareceu lá em Jerusalém. E Jesus venceu a morte. Ele tem todo o poder. Então, meus amados irmãos, nós estamos diante de um Deus que é todo poderoso, diante de um Deus que tudo pode, diante de um Deus que é sobrenatural. Nós estamos diante de Jesus, que faz do impossível se tornar possível. A Bíblia Sagrada diz nos livros sinóticos, que é Marcos, Mateus e Lucas, que Jesus se aproxima daquele paralítico, daquele homem que estava leproso, e toca nele. Jesus tocou a mão naquele homem que estava leproso e ele foi curado. A lepra naquela época era uma doença incurável. No século I, ela não tinha cura, ela não tinha remédio. A lepra, as pessoas que pegavam a lepra viviam isolados das suas famílias, viviam isolados da sociedade, vivia isolado de todas as pessoas. A pessoa que estava leproso ia para o leprosário. Ali existia, todos os leprosos viviam naquele lugar. E eles, quando saíam e avistavam uma pessoa, eles tinham que gritar: imundo, 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 para que as pessoas não se aproximavam dos leprosos. E os leprosos também corriam, para que as pessoas não pudessem ser contaminadas. Então, a Bíblia Sagrada diz que a lepra não tem preconceito. A lepra naquela época atingia todas as classes sociais: rico, pobre, pessoas doentes. A lepra alcançava todos os tipos de pessoas. A pessoa que era orgulhosa, a pessoa que era soberba, quando a lepra atingia, ela rapidinho, a soberba ia embora, rapidinho ela ficava humilhada. A pessoa que era exaltada, quando pegava a lepra, rapidinho ela ficava humilhada. Então a lepra não tinha preconceito, a lepra atingia todas as classes sociais. E uma pessoa que era leprosa, ela se afundava, ela entrava em ruína. A pessoa que estava em lepra, ela vivia isolada, vivia humilhada, vivia sem valor, longe de tudo e de todos, longe da sociedade, longe de todos, longe de todo mundo.
Então, a pessoa que tinha lepra, ela não tinha mais vida, ela não tinha mais esperança. E esse homem que era leproso estava nessa situação. Então as características da lepra são as mesmas do pecado: insensibilidade. O homem que está em pecado não sente mais o Espírito Santo, e a pessoa que está leprosa, ela também não tem mais sensibilidade, ela não pode mais tocar, ela não sente mais o sabor do alimento. A pessoa que está no pecado é uma separação, é uma barreira entre Deus e a pessoa. A pior coisa é quando a pessoa está separada de Deus, e a pessoa que estava em lepra era excluído da sociedade, se afastava da sua família, não tinha mais contato social. A pessoa que estava em pecado, a pessoa se afastava de Deus e ela ia de mal a pior, ia à morte. E a pessoa que estava com lepra, ela ia se deformando, o seu corpo ia se apodrecendo, ela estava esperando a morte. Glórias a Deus, aleluias. Uma conexão entre a lepra e o pecado, eles são semelhantes. Eles espalham a doença, contamina, isola e serve apenas para ser destruído pelo fogo. Então, meus amados irmãos, a lepra era a pior doença que existia no século I. A pessoa que pegava a lepra assinava a sua doença, assinava a sua morte. Acabou, não tem mais jeito, não tinha remédio, não tinha medicina, não tinha médico, não tinha ninguém que podia curar daquela lepra. A pessoa vivia uma vida e ela ia morrendo aos poucos, esperando a morte. E a lepra tem 3 sentidos: físico. Por que físico? Ela comia a pele, comia a carne e comia os ossos. Segundo, a vida social, era afastado da família, afastado da sociedade. Ela não podia receber um abraço, ela não podia receber uma visita, porque ela era considerada imunda, e a pessoa que se aproximava do leproso ficava também com aquela doença. Terceiro, a pessoa vivia longe do mundo religioso, não podia mais frequentar as sinagogas, não podia mais ir para as festas do templo, ficava no isolamento total. No livro de Lucas, o discípulo de Jesus, ele era médico, então ele fez um diagnóstico daquele leproso. Ele diz que aquele homem estava no estado avançado, a lepra era da planta dos pés até o alto da cabeça, ele estava no estado crítico, no estado muito avançado, e aquele homem sentia tanta dor no seu corpo, e ele estava à beira da morte, não tinha mais jeito, não tinha mais solução. A lepra tinha alcançado aquele homem, a lepra tinha vencido todos. Glórias a Deus, aleluias. Mas aquele homem que a Bíblia diz no capítulo 8, que estava com lepra, que estava lá no leprosário, ele ouviu falar de Jesus, que por onde Jesus passa, Jesus cura, Jesus salva, Jesus liberta, Jesus transforma, Jesus batiza com o Espírito Santo. Jesus é Deus, Jesus tem todo o poder no céu, na terra e debaixo da terra. Então aquele leproso ouviu falar de Jesus Cristo, e ele saiu daquele lugar do leprosário e foi ao encontro de Cristo Jesus. A Bíblia Sagrada diz que ele ainda tinha esperança de receber a cura, mas tinha um grande problema. E qual é esse problema? Ele não podia ser descoberto, porque se ele fosse descoberto pela multidão, ele ia ser apedrejado. Mas ele não tinha opção, ele já tinha sido desenganado pelos médicos, não tinha remédio, então ele não se importou. Ele foi: se eu ficar aqui eu vou morrer, mas se eu ir e as pessoas me matar, não tem problema, eu já estou morto mesmo. Então aquele homem foi ao encontro de Cristo Jesus, ele foi naquela esperança de ser curado. Então eu aprendo 4 lições com o leproso. A primeira lição: ele não desistiu apesar das circunstâncias.
mesmo ferido, mesmo machucado, mesmo à beira da morte, mesmo todo podre, mesmo parecendo uma caveira viva, ele não desistiu. Ele, diante daquela circunstância, ele foi até Cristo Jesus. E eu não sei o que está acontecendo com a sua vida, eu não sei qual é a circunstância que te desanimou, mas faça como o leproso, vai ao encontro de Cristo Jesus, adore a Cristo Jesus, serve a Cristo Jesus. Glórias a Deus, aleluias. A Bíblia Sagrada diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai o seu nome enquanto está perto. Número 2, ele se aproxima de Cristo Jesus, apesar de ser impuro, e ninguém quando se aproxima diante de Cristo Jesus, não pode dizer eu sou impuro. Quando você se aproxima diante de Cristo Jesus, Jesus Cristo se aproxima diante de você. Você pode estar cheio de pecado, você pode estar impuro, mas aquele homem estava impuro e se aproximou de Cristo Jesus, e Jesus Cristo o tocou. E você, quando se aproxima de Cristo Jesus, Jesus Cristo se aproxima diante de você, porque Jesus te ama. Jesus está de braços abertos para lhe receber. Jesus Cristo está dizendo essa noite: vinde a mim, todos aqueles que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de espírito. Glórias a Deus, aleluias. Jesus não desiste de você. Jesus Cristo nunca abandonou alguém que vai diante dele com o coração quebrantado. Jesus nunca rejeita uma alma aflita. Então aquele homem se aproximou diante de Cristo Jesus e ele adorou. Apesar de ser leproso, com a humildade, ele não se importou com a circunstância, ele não se importou se ele era leproso, mas ele está diante de Cristo Jesus, prostrou o seu joelho e começou a adorar o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Não importa as circunstâncias na sua vida, não importa o que está acontecendo com você, não importa se você tem dinheiro, se você é pobre, se você está com dívida, não importa se você está com saúde, se você está doente, não importa as circunstâncias, adore, 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 adore o nome do Senhor Jesus. Aleluia! Glórias a Deus, aleluias. 4, ele suplica a Jesus, apesar de sentenciado à morte. Ele confia no pleno poder de Jesus Cristo e na submissão de Jesus Cristo. Ele está lá adorando a Cristo Jesus. Ele sabe que Cristo Jesus tem todo o poder. Ele ouviu falar de Cristo Jesus. Ele sabe que Jesus cura. Ele sabe que Jesus salva. Ele sabe que Jesus liberta. Ele sabe que Jesus transforma. Mas ele está ali dobrado o seu joelho diante de Jesus Cristo, está adorando, está vendo o grande poder de Jesus Cristo, mas está na submissão de Cristo Jesus. Se Jesus Cristo curar, ele é Deus. Se Jesus Cristo não curar, continua sendo Deus. Adore ao Senhor, não importa a circunstância da sua vida. Glórias a Deus, aleluias. E ele está ali adorando, e ele está ali suplicando, leproso, ferido, machucado, um homem que às vezes dizia em seu coração: eu não tenho valor, eu sou um homem sentenciado à morte, mas ele esqueceu dos problemas e está diante de Cristo Jesus adorando. E nós temos que fazer como esse homem leproso, deixar as coisas que se passaram e adorar o nome do Senhor. Glórias a Deus, aleluias. Jesus compassivo e poderoso. Então Jesus não pega em pedra para afastar aquele leproso. Jesus não põe pilha errada para a multidão para rejeitar aquele leproso, mas Jesus faz ao contrário. Jesus faz diferente. A Bíblia Sagrada diz que quando aquele homem leproso está adorando o Senhor, Jesus toca naquele leproso. E o interessante é que o impuro se tornou puro. O impuro não
Jesus Cristo quando curou, Jesus Cristo quando tocou naquele impuro, Jesus Cristo não ficou impuro, pelo contrário, a pureza de Cristo Jesus, a santidade de Jesus Cristo purificou, curou aquele leproso ficou são. E o que é que eu aprendo com Cristo Jesus? Jesus Cristo não se contamina com o homem, mas Jesus Cristo transforma o homem. Jesus Cristo não é influenciado pelo mundo, mas Jesus Cristo influencia o mundo. E assim é a igreja de Jesus Cristo. A igreja não tem que ser contaminada pelo mundo, mas a igreja tem que transformar o mundo. A igreja não tem que se influenciar pelo mundo, mas o mundo tem que ser influenciado pela igreja. O mundo tem que ser transformado, tem que ser liberto, tem que ser salvo pela igreja de Cristo Jesus, que são o representante de Deus aqui na terra. Glórias a Deus, aleluias. Então Jesus Cristo tem compaixão daquele homem e toca naquele leproso, porque Jesus se preocupava com ele, Jesus se preocupava com a vida dele. Jesus Cristo tinha misericórdia. A Bíblia Sagrada diz que Deus é o Pai da misericórdia e o Deus da consolação. Então aquele leproso estava sendo consolado, aquele leproso estava recebendo a misericórdia de Cristo Jesus. E a Bíblia Sagrada diz que muito tempo aquele leproso não sabia o que era um abraço, há muito tempo aquele leproso não sabia o que era um toque. Um homem que era desvalorizado, um homem que era rejeitado, um homem que era excluído, tanto pelo lado familiar, o lado social, o lado religioso. Mas Jesus Cristo deu um toque nele, Jesus Cristo pegou nele, assim como talvez você sente a falta de um abraço, e Jesus Cristo está te abraçando hoje. Glórias a Deus, aleluias. 2. A palavra de Jesus Cristo tem poder. Jesus Cristo é onipotente, Jesus Cristo é onisciente, Jesus Cristo é onipresente, está em todos os lugares, ajuda todo mundo e não esquece de ninguém. Então o impuro se tornou puro para a glória do Senhor Deus. 3. A cura imediata. O homem ficou limpo, a cura foi instantânea. Jesus Cristo, quando curou aquele homem, foi uma cura completa. Jesus Cristo sempre cura, Jesus Cristo sempre faz o melhor em qualidade. Eu nunca vi uma cura de Jesus Cristo dar errado. Glórias a Deus, aleluias. Então, meus amados irmãos, estamos diante desse Deus que é maravilhoso, que é poderoso, que é glorioso, que é eterno, que é o Deus da misericórdia, que é o Pai da consolação, é o Emanuel, o Deus conosco. Estamos diante de Cristo Jesus, aonde o mundo está dizendo não tem jeito, Jesus Cristo está dizendo essa noite tem jeito. Aonde o mundo está dizendo acabou, Jesus Cristo está dizendo a sua vida apenas está começando. Eu estou escrevendo uma nova história na sua vida. Se no mundo você não tem valor, para Jesus Cristo você tem valor. E o seu valor, você é especial para Cristo Jesus. A sua vida é preciosa. Foi um preço muito alto que Jesus pagou na cruz do Calvário. Ele foi um preço a preço de sangue. Então você tem valor. Faça como aquele leproso que foi ao encontro de Jesus Cristo. Ele estava sem valor, mas Jesus Cristo trouxe o valor daquela alma de volta. Jesus Cristo abençoou aquela alma de volta, assim como Jesus Cristo vai te abençoar aqui essa noite. Glórias a Deus, aleluia. O impossível para o homem é possível para Deus. Aquele homem que estava à beira da morte, agora ele voltou a viver, ele foi curado. As suas chagas sobre o seu corpo já não existia mais, a sua pele era como a pele de uma criança, estava limpa, ele estava purificado, ele estava curado, ele teve um encontro com Cristo Jesus. Glórias a Deus, aleluias. E depois que Jesus Cristo curou aquele homem, Jesus Cristo deu 2 ordens. A primeira era para ele não falar para ninguém. Glórias a Deus, aleluias. E ele sai dali
e abre a boca para todo mundo: Jesus me curou, Jesus me curou, Jesus me curou. E por causa disso, Jesus Cristo saiu da cidade, mas a multidão foi até Cristo Jesus. A Bíblia fala no livro de Marcos, e Jesus curou aquela multidão. E aquele homem, a Bíblia Sagrada diz que ele desobedeceu a Deus. E a segunda ordem que Jesus deu foi para, quando ele fosse curado, era para entrar no templo de Deus e levar a sua oferta para adorar ao Senhor, a oferta de sacrifício, pelo que Moisés falou. Então, todos os sacerdotes foram obrigados a dizer que aquele homem foi curado. Os sacerdotes fez um diagnóstico daquele homem e disse: você está limpo, você está curado. Aqueles sacerdotes foram obrigados a dizer que Cristo Jesus fez a obra completa. E aquele homem que tinha uma enfermidade, que foi desenganado pelos médicos, agora ele está de volta à sua família, agora ele está de volta à sociedade, agora ele pode entrar no templo para adorar o nome do Senhor. E é o que Deus quer de nós. Deus quer que nós se aproximamos dele a cada dia mais. Deus quer que nós adoramos ele a cada dia mais. Deus não quer que nós desistimos no meio do caminho, mas Deus quer que nós prosseguimos. Glórias a Deus, aleluias. Faça como o homem que estava enfermo buscou a Jesus. E essa noite nós possamos buscar a Jesus Cristo e reconhecer o seu eterno poder. Eu convido a amada igreja para estar de pé. Glória a Deus. Muito obrigado, Jesus. Palavra maravilhosa, meu Pai. Muito obrigado. Eu convido aos irmãos que querem oração, pode vir aqui à frente que eu vou orar por você, juntamente com a igreja. Glória a Deus, aleluia. Glórias a Deus, aleluia. Então vamos orar essa noite. Convido o pastor Ivanildo para estar fazendo essa oração. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Senhor, meu Deus e meu Pai, mais uma vez diante da tua presença, Deus. Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, abençoa, Pai, o Luciano, Pai, abençoa o teu filho, Pai, abençoa essa jovem, Pai, toma ela em tuas mãos. Deus, abençoa em nome de Jesus Cristo essa criança, Pai. Pai, em nome de Jesus Cristo, entra com a providência, Pai. Pai, mostra que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, mostra que o Senhor é o Deus de milagre. O Senhor é o Deus Todo-Poderoso, o Senhor é o Deus que cura, salva e liberta, Pai. Pai, em nome de Jesus Cristo, abençoa, Pai. Pai, vai repreendendo todo tipo de enfermidade, vai repreendendo tudo aquilo que não te agrada, Pai. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu creio, eu confio em Ti, Pai. Eu creio no Teu poder, Jesus. Meu Deus querido, muito obrigado, Pai, por essa palavra maravilhosa. Muito obrigado, Pai, por tudo que o Senhor fez aqui nessa noite e está fazendo, Pai. Pai, em nome de Jesus Cristo, toma o meu lar em tuas mãos. Toma, Pai, em tuas mãos meus filhos, Pai. Toma em tuas mãos minha esposa, Pai. Pai, em nome de Jesus Cristo, aleluia. Oh, glória a Deus, oh, aleluia. Em Espírito de Deus, Espírito da verdade. Arribicou, mandai a sorianda, arabandaça. Arribicai a sebianda, arabandaça. Jesus, querida, a obra não é nossa, é tua, Pai. É o Senhor que faz, Pai, nós não faz nada, nós não somos nada, Pai. Pai, nós somos pó em cima.